everybody, how have you been? Eu sou a Bianca e I wanna know, have you ever seen the rain coming down a sunny day? Gente, todo mundo conhece essa música, se você não conhece, pergunta pro seu pai ou pra sua mãe, com certeza ela conhece. Todo mundo nessa vida já cantou uma vez essa música. E é a estrutura dessa pergunta que a gente vai começar a aula sobre o Present Perfect. Primeiro que esse é um assunto que dá um nó na cabeça dos alunos. Nunca vi nó pior do que esse, o pessoal se confundir pra caramba. Eu sei que isso é por causa da tradução, as pessoas ficam traduzindo cada palavra e aí confunde, e aí nego não entende por que cargas d'água existe esse present perfect no inglês, se ele é só o passado, mas aí ele não é, ele é o presente, e aí tem uma terceira coluna lá e tem o have e has, só que não é don't have, dá aquela confusão toda. Então vamos limpar tudo. Eu sei que tem muita gente que já cursou isso em escola e que não aprendeu, que não entendeu. Mas na verdade ele é muito simples, como tudo que a gente acaba falando aqui é uma coisa bem simples se você pegar a partir do uso, a partir do significado. Então, começando com a pergunta da música. Have you ever seen the rain? Que é inclusive o título da música. Have you ever seen the rain? E essa pergunta é tipo, mano, você já viu a chuva? Tá ligado? Setembro chove? Então, mano, você já viu chover? Cara, have you ever seen the rain? Dude, have you ever seen the rain? Ele pergunta se alguma vez na vida você já viu chover. Você já viu a chuva. E aí ele tá usando essa estrutura chamada Present Perfect, que eu já vou explicar como monta bonitinho essa estrutura. Mas a pergunta é basicamente essa. Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Se você quiser perguntar se eu já li, sei lá, você já viu Pikachu? Have you ever watched Pikachu? Vocês já assistiram como que é isso? Se você não sabe do que eu tô falando, é porque you have never watched inglês de bolso. Você nunca viu inglês de bolso e por isso você não sabe o que eu tô falando. Have you ever significa você já fez tal coisa. E a gente tá falando de qualquer momento da sua vida, de qualquer momento no passado. Agora vamos responder então essa pergunta. I have already seen the rain. Sim, eu já vi a chuva. I have already seen the rain. I have never watched Pikachu. Nunca assisti Pikachu. Eu não sei nem o nome do bagulho. I have never watched Pikachu. Até agora a gente viu como usar essa estrutura para coisas qualquer do passado, que você já fez ou que você nunca fez, tá? E também tem coisas que a gente não fez ainda, mas que na nossa cabeça a gente vai um dia conseguir. Então, por exemplo, eu tô morrendo de fome, porque eu ainda não jantei. Então, I haven't had dinner yet. I haven't had dinner yet. Calma, que a gente já vai ver a estrutura. Então, olha só, com esses exemplos aí a gente já consegue olhar a estrutura para depois a gente ver quais outros casos que a gente pode usar o Present Perfect. Então, começando sempre pela afirmativa, é mais simples. I have seen the rain. I have seen the rain. E isso não traduzido, mas interpretado em português, é simplesmente eu vi a chuva. É passado pra gente, tá? Eles chamam isso de Present Perfect, porque na verdade para eles é como se fosse um tempo presente, porque ele tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando agora, com o presente. E o auxiliar dele é o verbo have na forma presente. Então o have é o presente, é o verbo auxiliar desse tempo verbal e ele está no presente. Então a estrutura para a afirmativa vai ficar o sujeito,
Aí eu vou usar o have. E o verbo que tá dando todo o significado de ver, né? Que é o verbo to see. Aula passada vocês viram com o Fê que existe agora uma terceira coluna, uma terceira forma de verbo daquela tabelinha, que é o particípio, participle, que não é bem o particípio nosso, não o tempo todo. Então, se você não sabe o que é particípio, esquece. Se você sabe, não traduza um pelo outro. Então, I have seen, sujeito, o have e mais o verbo na terceira coluna. Por quê? Porque sim, essa é a estrutura do present perfect. Se fosse para dizer, ao invés de eu vi a chuva, eu comi um hot dog. Com ou sem purê? Tá aí, vou lançar uma polêmica. Hot dog é com ou sem purê? Ah, alguém me perguntou, e aí, tá com fome? Quer comer uma pizza? Eu falei, não, obrigada, eu comi um hot dog. I have eaten, ou então I have had a hot dog. I have eaten, ó, esse eaten é a terceira coluna do verbo to eat. E lembra que umas aulas atrás a gente disse que tudo que a gente come ou bebe, eles geralmente usam o verbo have, né? É a colocação mais comum. Então, ao invés de falar eat a hot dog, seria have a hot dog. E por isso que fica I have had a hot dog. Nossa, que estranho, dois have. Sim, são dois. É o I have, que é o auxiliar, e o had é o particípio. Muito comum é usar a contração I've para isso. Na hora de escrever, não tanto se você estiver com um texto formal, mas falando com outras pessoas, com os amigos, em e-mail, geralmente não tem problema. Então, I've eaten, I've had, I've seen. Aí tá lá, a gente pode não ouvir nitidamente as pessoas falando, mas eles dizem I've e o verbo. Como isso é presente, present, também acontece a mesma coisa que aconteceu com os outros verbos na terceira pessoa. Então, se for he, she ou it, não é have, e não é haves também, é has. Então, she has already seen the rain. He has had a hot dog. A contração para has é apostrophe s, não é is esse daí. She's had, she's seen. Como eu sei que é has e que não é is? Porque sim, porque não tem she is had, she is seen. Não existe falar isso. Agora, negativa, é só colocar o auxiliar na negativa. O auxiliar é uma coisa muito simples. Então, have vira haven't, que é a junção de have not. Has vira hasn't, junção de has not. Então, I haven't had dinner yet. Ainda não jantei. Continua sendo só o passado. Ainda não jantei. I haven't had dinner yet. He hasn't had dinner yet. Ele ainda não jantou. Agora a pergunta. Have you ever? É só inverter, colocar o auxiliar, assim como era no Simple Present, como foi no Simple Past, como todos os outros. Tá no Verb to Be, que a gente inverte. Então, na pergunta, eu estou começando com o auxiliar. Have you ever seen the rain? Esse ever tem que estar aí. Não é que ele tem que estar aí, mas ele geralmente vai estar. Tipo, perguntar, você foi lá? É diferente de dizer, você já foi lá? Então, tá aí a diferença. O ever seria o nosso já, em alguns casos, em outros não. Não traduza assim, ever é já, sempre, o tempo todo, não é. Não necessariamente precisa começar com o have ou has, se tiver uma palavra, um WH na frente. Então, por exemplo, o que você fez? Tipo, o Fernando, ele vinha assim falar comigo, a gente trabalhou junto, então às vezes ele vinha assim, tipo, Bianca, já sabia que ele tinha feito alguma cagada, né? E aí eu perguntava, o que você fez, Fernando? What have you done, Fernando? What have you done? Então é isso que what have you done significa. O que confunde muitas pessoas é ficar traduzindo. Então, o que você tem feito, né? What é o que? Have é ter.
Done é feito, porque é o particípio, mas não faz sentido nenhum, gente. Quando alguém te perguntar what have you done, where have you been, onde você esteve, onde você estava até agora, não pode ficar traduzindo, porque aí vai confundir mesmo. É um tempo verbal chato? Ele é, porque ele não tem correspondente aqui, um único correspondente para o português. Na próxima aula a gente vai ver mais detalhados os usos do Present Perfect, então até lá, até semana que vem, seria bom você dar uma estudadinha, procurar alguns exemplos desse Present Perfect em uso, em música, tem o tempo todo, em textos, e já ir colecionando algumas dúvidas, que com certeza vocês vão ter, e na próxima aula espero poder tirar algumas dessas dúvidas, que aí a gente vai ver bonitinho o que usa, onde que usa o Present Perfect, e até comparar ele com o Simple Past. Então por que a gente usa o Present Perfect e não o Simple Past, já que é passado? See you guys next class. Thanks a lot for watching. Don't forget to share, subscribe, donate, like us on Facebook, and leave a comment if you have any questions. Bye.